A Sociedade Brasileira de Nutrição e Qualidade de Vida apresenta série Prescrições Alimentares na Bíblia. Tema número 2. É possível jamais adoecer? Embora não apreciemos adoecer, é tão comum sofrer complicações na saúde que chegamos ao ponto de considerar normal ter os distúrbios e patologias da maioria. Mas soa estranho que algo tão bom como jamais adoecer pareça uma utopia, algo abstrato, distante da realidade, porque muito poucos experimentam essa possibilidade. Mas perceba que mesmo pequenas melhoras na saúde se demonstram tão motivadoras que não para de aumentar de modo significativo o consumo per capita de produtos naturais, materiais esportivos e a frequência às academias visando não adoecer. É possível jamais adoecer? Você acha possível viver sem adoecer? Para compreender o alcance deste assunto, conheça os indicadores de qualidade de vida relacionados com hábitos alimentares. Indicador número 1. Jamais ficar gripado e resfriado. Indicador número 2. Nunca ter dores de cabeça de origem digestória, justamente as mais comuns. Indicador número 3. Nunca ter dores de coluna relacionadas com a obesidade. Indicador número 4. Digerir com eficiência suas refeições sem azias, gases e sonolência. Indicador número 5, regularizar as funções intestinais. Indicador número 6, dormir bem e despertar legal. Indicador número 7, controlar naturalmente a pressão arterial, os triglicerídeos, a glicose, o colesterol. Indicador número 8, de qualidade de vida relacionado com hábitos alimentares. Ter o peito para fora e a barriga para dentro. Você gostaria de viver assim? Afinal, você acha possível viver sem adoecer? Antes de se definir, cremos ser conveniente refletir sobre nossos instintos pedindo permanente e intensamente para não adoecer, especialmente quando compreendemos os sintomas, a linguagem corporal, os avisos frequentes, através de espirros, tosse, ardências, coceiras, bocejos, febre, tonturas, flatulências, arrotos, congestão nasal, dores em geral. Avisos de que algo não está bem e requer atenção especial ainda na fase primária, evitando a secundária e a terciária com suas complicações, despesas imprevistas, sofrimento e desonra ao nome de Deus. Ou seja, os avisos de Deus evitam adoecer. A medicina reconhece o valor terapêutico da fé, pois prescreve placebos, substâncias sem princípios ativos, a pacientes que não precisam de remédios, mas exigem-nos dos médicos. Porém, o que a Bíblia diz sobre jamais adoecer? Segundo a Bíblia, é possível jamais adoecer? Veja o livro de Êxodo, capítulo 23, o verso 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do vosso meio as enfermidades. Neste verso, a Bíblia fala da possibilidade de não adoecer, e isso deveria fazer muito sentido para você, porque as doenças desaparecerão se os alimentos utilizados forem abençoados por Deus, pois Ele não abençoa qualquer coisa. Exatamente aqueles prescritos por Deus no Jardim do Éden, relatados na Bíblia. Então, servindo ao Senhor em nossos hábitos alimentares e estilo de vida, Ele garante que podemos viver sem adoecer. Veja também o texto inspirado do profeta Isaías, capítulo 57, verso 10. Na tua longa viagem te cansaste, mas não dizes não há esperança. O que buscavas, achaste, por isso não adoeces. Neste verso, Deus repete a possibilidade de não adoecer e também indica os fatores que evitam as doenças. A esperança nas coisas certas, encontrar Jesus, a pessoa certa, na igreja certa. Mas será que já existiu algum povo que não adoeceu por um tempo significativo? Será que já existiu um número representativo de pessoas plenamente sadias em algum lugar? Veja as palavras do Salmo capítulo 105, versos 37, referentes aos israelitas logo após saírem do Egito em direção a Canaã. E tirou-os para fora, e entre as suas tribos não houve um só enfermo.
Conforme este verso, simplesmente não havia doentes por 40 anos entre os 2 milhões de israelitas. Mas havia uma razão fundamental para os israelitas não adoecerem. Eles ingeriam o maná, o pão dos anjos que caía dos céus, o alimento mais nutritivo de que seres humanos jamais se alimentaram. Agora veja a importância de ingerir o maná de Deus para não adoecer. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, versos 5 a 11, o que aconteceu quando os israelitas comeram outro alimento. Porque chegaram a chorar pedindo carnes a fim de enfastiá-los e enjoá-los desse produto constituído por células mortas, Deus enviou codornizes quanto quisessem comer por 1 mês. Daí, morreram intoxicados num único dia 23 mil israelitas, sem contar dezenas de milhares que certamente ficaram acamados. E daí, talvez você esteja se perguntando, se pretender não adoecer, disponho de alimentos similares ao maná dos israelitas? Sim, o maná está disponível, porque Deus seria injusto conosco, provendo alimentos sadios apenas para os israelitas. Na verdade, Deus tem um compromisso com você de prover as melhores condições para viver com qualidade. Veja as promessas contidas em Gênesis capítulo 8, verso 22, feitas por Deus pouco depois do dilúvio a Noé e sua família. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Portanto, o que precisamos é saber usar favoravelmente o maná de Deus nas condições recomendadas por Ele. Porque, ao ingerir o maná de Deus, você obterá uma vantagem extraordinária. Comprometerá o poder e o nome de Deus com a sua saúde. Mas, se você é daqueles que precisa de motivos adicionais para crer na possibilidade de não adoecer, leia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 50, a promessa de Jesus feita a Jairo sobre a sua filha que falecera. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não tema, crê somente, e será salva. Acompanhe também no Evangelho de João, capítulo 11, verso 40, a promessa de Jesus a Marta de que seu irmão Lázaro, morto há 4 dias, ressuscitaria. Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Sim, isto é verdade. Jairo, no primeiro texto lido, e Marta, no texto seguinte, viviam condições críticas do ponto de vista humano nas quais era muito difícil crer. Porém, eles foram estimulados por Jesus a crer mesmo assim, simplesmente, em uma ressurreição. E eles não foram decepcionados. Então, mesmo você que vivencia condições críticas para ser sadio, creia também na promessa divina de não adoecer. Avance nessa direção e não se decepcionará, porque o nome e o poder de Deus estão comprometidos neste processo essencial à pregação do Evangelho e à santificação. Conselho inspirado. É um dever saber como preservar o corpo na melhor condição de saúde, e é dever sagrado viver à altura da luz que Deus graciosamente tem dado. Se fechamos os olhos à luz pelo temor de ver os erros que não desejamos abandonar, nossos pecados não são por isto amenizados, mas agravados. Se a luz é evitada num caso, será desconsiderada noutro. Violar as leis de nosso ser é tão pecado como quebrar um dos 10 mandamentos, pois não podemos, num caso como no outro, deixar de quebrantar a lei de Deus. Conselhos sobre o regime alimentar, páginas 44 e 45. Esta é uma realização da Sociedade Brasileira de Nutrição e Qualidade de Vida. Para